Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre insegurança. Gente, insegurança é algo que destrói a vida das pessoas, destrói possibilidades. Pessoas inseguras, elas deixam de fazer coisas preciosas com medo do que os outros vão falar, com medo das consequências. Essas consequências, esses medos, normalmente foram criados lá na infância. Medos onde a pessoa passou por situações e depois de certas situações, de coisas que ela passou, a pessoa concluiu emocionalmente que era melhor ela ficar quietinha, ela não tentar, ela não ir além. Então, a pessoa que é insegura, ela tem medo de ser quem ela realmente é. Na verdade, a pessoa que é insegura, ela tem medo de demonstrar quem realmente ela é. Por quê? Porque um dia demonstrar quem ela era, né, quem ela foi muito ruim. Então, eu vou dar um exemplo. Uma criança que tinha muita espontaneidade, era uma criança feliz, era uma criança que brincava, que falava um monte de coisa. Aí, um dia vem um adulto e fala alguma coisa para essa criança do tipo, cala a boca, ou você não sabe o que você está fazendo, ou então larga de ser bobo, boba, enfim. Aí a criança já encolhe, a primeira vez, a segunda vez, a terceira. Chega uma hora que quando a criança ela vai demonstrar aquele prazer em ser ela, vem um adulto e poda, a criança começa a guardar aquele sentimento de não ser validado, porque isso é uma validação. Quando nós temos uma criança que está brincando, que está fazendo algo, por exemplo, e vem um adulto e valida aquilo, fala, ai, que linda, que fofa. A criança sente prazer em estar sendo daquele jeito, em estar fazendo aquilo que ela vem fazendo. Agora, quando vem um adulto e poda, a criança começa a se encolher, ela começa a se esconder, ela começa a entender que não é bom aquilo, que aquele sentimento é ruim, ela passa a sentir vergonha dela mesma. Então, gente, a vergonha é um sentimento que é o pior que a pessoa pode ter. E pessoas inseguras, elas sentem vergonha de ser quem elas são. Se este é o seu caso, vamos entender uma coisa. Você vai precisar compreender algo bem importante, bem básico, que é o seguinte. Para você sair da insegurança e chegar na segurança, você vai precisar desistir. Olha só, isso é um processo muito interessante. Você vai precisar desistir de ser aprovado. Se você observar aí as pessoas que você conhece, as pessoas que você provavelmente ouve por aí, que são pessoas seguras, você vai ver que elas não ficam preocupadas com os outros. Elas já desistiram de ser aprovadas pelos outros faz tempo. Então, a pessoa que ela desiste, quando ela desiste de ser aprovada pelo outro, o que que acontece? A pessoa floresce, porque ela sabe que o outro vai talvez desaprovar, mas por um motivo muito básico, que não é ela. Então, entenda aí, se você é inseguro, se você é insegura, você precisa compreender que a desaprovação não significa que você não tenha valor. Significa somente e exclusivamente que aquela pessoa que está te desaprovando ou falando algo sobre você é alguém que pensa diferente de você, ou tem uma opinião diferente a respeito da sua opinião, ou gosta de coisas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, eu sempre falo isso para os meus clientes lá no consultório, e é tão interessante de observar. Olhem aí pelas ruas e vocês vão ver muitos tipos de carros, certo? Né? Muitos e muitos, porque as pessoas são diferentes, então elas exigem terem, por exemplo, carros muito diferentes. Agora, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que gosta de um carro pequenininho, arredondado, né, uma coisa mais assim, um carro mais compacto. Geralmente é uma pessoa que ela não gosta do carro oposto a isso, um carro grande, aquele estilo banheirona. Por quê? Porque elas têm gostos diferentes. Agora, uma pessoa que gosta de um carro e quando é apresentado um outro carro oposto para ela, qual é a primeira reação que ela vai ter?
de desagrado. Então, inconscientemente e automaticamente, essa pessoa, ela vai soltar sem querer querendo essa reação. E muitas vezes, se a pessoa for muito íntima, ela vai fazer isso de uma forma meio feia, digamos assim. Ela vai colocar de qualquer jeito aquela opinião. Ai, credo, ai, que horror. Ou então ela vai diretamente falar de você, né? Ai, você tem um gosto ruim. Mas não é que você tem um gosto ruim, você tem um gosto diferente, né? Eu lembro uma vez, gente, uma situação muito engraçada. Isso há mais de 20 anos atrás, logo quando eu casei pela primeira vez. E eu fui no shopping com minha ex-cunhada, e essa minha ex-cunhada tinha um gosto bem diferente do meu. E a gente estava num shopping de móveis, e nós dobramos uma esquininha assim de um corredor, e eu lembro como hoje, tinha assim na vitrine, tinha um vidro lá grande, uma vitrine com um sofá, muito assim chamativo, com designer bem diferente e de uma cor que eu acho que era ou era amarelo ou vermelho, eu não me lembro, mas eu acho que era uma cor assim bem cheguei, né? E as duas ao mesmo tempo, na hora que ela falou maravilhoso, eu falei horrível. Por quê? Porque eu não queria aquele sofá de jeito nenhum e ela, nossa, ela daria talvez a vida naquele momento por aquele sofá. Então, a gente tinha gosto muito diferente. Então, isso significa que é só isso. É só gosto diferente, gente. Não é desvalorização da minha opinião ou da dela. Então, é muito importante que quando você se colocar para as pessoas, você saiba disso. Por isso que eu falei que você tem que aprender a desistir de ser aprovado para criar segurança. Agora, fora desistir, você também precisa compreender o seguinte, que a opinião do outro, ela pode ser válida se for neste caso que eu vou te explicar agora. A opinião do outro, ela vai ser válida se vier de alguém que conhece o assunto que você está falando ou perguntando, alguém que tenha know-how para isso, alguém que realmente tenha uma expertise nisso, e seja alguém que fale sobre o assunto com respeito, principalmente alguém que saiba colocar um fato, né, que é um fato, né, eu colocar os prós e contras de algo, colocar ali a situação sem esculachar nada, sem esculachar nenhuma opinião. Então, quando a gente pede opinião para alguém e vem de alguém que tem muito conhecimento, a gente deveria olhar. Agora, quando você pede opinião sem prestar atenção para quem você está pedindo opinião, ou às vezes você nem está pedindo opinião, tem os metidos de plantão que vão lá e já falam, você tem que ter essa consciência de que essas pessoas, elas com certeza, elas vão dar a opinião delas, não é a opinião verdadeira. Então, gente, para que uma pessoa sinta segurança, para que você se sinta seguro na vida, você vai precisar sim desistir dessas pessoas que falam coisas por falar, que falam baseado nas opiniões delas, que falam muitas vezes para espetar mesmo, para mostrar o oposto e muitas vezes já aproveitar naquele momento para esculachar você. Isso é muito comum, porque pessoas emocionalmente bem resolvidas, e eu sei disso porque eu estudo isso há muitos anos, sou especialista em inteligência emocional. E essas pessoas que têm essa inteligência emocional, elas têm a verdadeira, tá, gente? Inteligência emocional verdadeira, não as pseudos por aí. São pessoas que elas respeitam a opinião dos outros. Elas não são pessoas que fazem uma crítica só para colocar algo com essa crítica ou só para... elas não contam uma historinha para dar uma indireta. Não, elas não estão nem aí. São pessoas que simplesmente, quando elas têm um fato, elas se colocam baseado no fato, não baseado no que elas estão sentindo. Aliás, gente, uma característica importantíssima das pessoas que têm inteligência emocional é que elas são muito mais racionais do que emocionais. Porque a emoção, ela faz você ficar cego, tá? Não estou falando que as emoções sejam ruins, não, mas tem que ter uma dosagem. Então, as pessoas que são inseguras, elas agem muito pela emoção. Na verdade, elas reagem o tempo todo. Alguém faz uma cara feia, elas já acham que é com elas. Alguém faz fala de uma opinião, já acham que é com elas. E não é nada disso, é somente opinião. Então, para que você tenha segurança, para que você consiga se expressar, para que você consiga ser quem você quer tanto ser na sua vida, desista de ter
a aprovação do outro. Desista de saber o que o outro pensa a respeito de você e passe a medir fatos. Medir fatos significa o seguinte: ter um jeito de, né, acha aí o seu jeito, e tem um monte de jeitos de fazer isso, de medir o seu progresso, tá? A melhor opinião é essa, é você perceber realmente onde está o seu progresso. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas, muitas vezes, elas mentem para si mesmas. Será que este é o seu caso? Quando a pessoa mente para si mesma, ela cria sempre obstáculos para o real crescimento. Então, uma pessoa que mente para si mesma, ela se justifica o tempo todo para ela mesma e para os outros, ao invés dela prestar atenção na pura realidade. Então, eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. A pessoa, muitas vezes, ela tá gordinha e ela mente para si mesma. Então, ela põe uma roupa que disfarça, ela pensa em fazer o regime a partir de tal dia, nunca hoje. Ela dá desculpas o tempo todo e ela se justifica. Então, quando alguém fala alguma coisa, é uma pessoa que muitas vezes ela fala, não, mas isso é meu metabolismo, é isso, é aquilo outro. Ela não tem coragem, essa pessoa, de olhar a verdade. Então, a balança diz a verdade. Outra verdade é o seguinte: a sua conta bancária diz a verdade. Não adianta você achar que é algo... Gente, o que eu recebo de pessoas lá no consultório que num primeiro momento se descrevem de uma determinada forma e ao longo das semanas ou até ali dos minutos eu consigo muitas vezes perceber de cara que não é nada daquilo. Porque a pessoa descreve uma situação, muitas vezes de vida ou de quem ela é, que é totalmente incoerente com o que ela apresenta. Ou seja, já tive, por exemplo, empresários que chegam lá e falam, eu sou empresário, mas é um empresário, então, super capenga, porque não é um empresário. A denominação de empresário é uma pessoa que está bem, que tem uma empresa, que tem tudo organizadinho. Muitas vezes a pessoa, ela é só, ela tem algo ali que representa na cabeça dela ser empresário, mas não é nada daquilo. Então, a pessoa, ela não sabe se colocar nessa realidade exata, que é ideal para que você cresça. Então, gente, cria-se segurança através da verdade, através da sua própria observação. Então, é muito interessante esse processo. Aliás, é uma delícia passar por esse momento na sua vida, onde você vai olhar para a sua vida. E é isso que eu faço. A gente vai olhar juntos para a sua vida. Eu sou especialista em inteligência emocional e lá no consultório eu faço hipnose e programação neurolinguística para mudar as suas crenças, mudar coisas a respeito da sua vida. Por exemplo, a pessoa que ela acredita que ela não consegue, porque ela, na verdade, ela pensa e sente alguma insegurança em respeito a isso. Na verdade, essa pessoa, ela tem uma sensação, por mais que racionalmente ela saiba que, eu tenho que fazer A mais B, mas dentro dela ela não acredita, ela não se valida. Então, eu mudo essas sensações através da hipnose e da programação neurolinguística. E aí é muito interessante que as pessoas passam a começar a se sentir seguras, elas passam a se sentir validadas por si mesmas. A partir do momento que você consegue ser validado por você mesmo e consegue enxergar realmente o ponto onde você está, você começa a crescer. Então, é um processo muito interessante. Gente, eu atendo aqui em São Paulo. Faço também chamadas de vídeo, atendo casais, adoro trabalhar com casais. Eu não atendo casais juntos, tá? Eu atendo, assim, cada um num horário diferente, trabalho muito com adolescentes. Me especializei em pessoas travadas, em traumas, em medos, em inseguranças. Tem um trabalho, assim, muito interessante de transformação. E eu chamo isso de alinhamento emocional, onde eu vou pegar a sua história, nós vamos olhar para a sua história e nós vamos mudar a sua história. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Gente, ir além na vida significa crescimento. Não dá para irmos além sem crescermos. Isso significa que você vai precisar tirar toda essa roupagem emocional, a sua personalidade atual, deixar isso para trás e adquirir uma personalidade nova. Então, eu trabalho nisso, adquirir, né, fazer as pessoas adquirirem uma
personalidade que vai ser uma personalidade com um novo olhar para a vida, um novo olhar para si mesmo, principalmente um novo tipo de ação, de hábitos. Porque se você continuar fazendo todos os dias as mesmas coisas, você vai continuar sempre tendo os mesmos resultados. Está provado aí muito pela neurociência e que a gente, o tempo todo, a gente está ali repetindo padrões. Desculpa, gente. A gente está repetindo esses padrões, isso significa o seguinte, que todo tempo a gente está fazendo aquilo que está no automático, aquilo que a gente já conhece. 90% do que nós pensamos tem a ver com os dias anteriores. Gente, 90%, isso é muito. Significa que se você não prestar atenção, você está achando que a sua vida está mudando e não está. Então, o que é preciso fazer, né? O que eu faço com as pessoas? Quando a pessoa chega lá no consultório, a primeira coisa que eu faço é entender o que ela quer. Porque eu tenho que dar o que você quer, não é o que eu quero, certo? Depois que a gente define isso certinho, e aí eu tenho um jeito todo especial de fazer isso, né? De olhar para a sua vida, de olhar para a sua história, de olhar para os seus hábitos, de olhar para aquilo que você acredita que consegue e acredita que não consegue. Eu defino ali como vai ser esse alinhamento emocional. E esse alinhamento emocional eu vou fazendo ao longo das sessões, que pode ser até 10 sessões, depende de cada caso. Eu vou criando uma estratégia e você vai entrando nessa nova personalidade. Por quê? Como faz para mudar de personalidade, né? Porque essa personalidade que você tem hoje é o que faz sempre as mesmas coisas acontecerem do mesmo jeito. E eu faço você mudar de personalidade mudando o que você sente a respeito do poder e ir além. É assim. Então, eu mudo as memórias emocionais, eu mudo as sensações. Então, por exemplo, uma pessoa super frustrada ou super medrosa com algo, eu tiro aquela sensação que a pessoa tem a respeito daquilo e sem aquilo ela consegue respirar, ela consegue ir além. E aí a pessoa começa a mudar a estratégia. E a estratégia envolve muita coisa, desde a forma de falar, de conversar, de se vestir, de fazer as coisas, os lugares que a pessoa vai. Então, ela muda essa personalidade, ela passa a ser quem ela realmente quer ser. Ela assume quem ela quer ser, para ser e depois ter, e não ao contrário. Então, é um processo muito bonito de transformação. Gente, anotem aí, 0 operadora 11 é o nosso WhatsApp, 944 13 10 10, 944 13 10 10. No dia 12 agora, que será num domingo, eu vou ministrar um workshop onde eu vou ensinar as pessoas a mudarem as emoções. Ou seja, eu vou ensinar você através da programação neurolinguística. O workshop chama-se Recursos de PNL, de Programação Neurolinguística para Mudar. Eu vou te ensinar toda a estratégia, toda a base para você fazer mudanças através de exercícios rápidas, né? Mudanças super rápidas. Então, vou dar um exemplo. Pessoas que estão se sentindo mal por algum motivo. Alguém falou algo para elas, ou elas estão angustiadas, ou estão com algum medo de qualquer coisa. Se você for fazer curso para você, esse workshop para você, você vai aprender a fazer rapidamente o exercício, criar ali o seu exercício na hora para fazer essa estratégia, né? Essa mudança, estratégia não, é para fazer essa mudança estratégica acontecer. Se você estiver com uma outra pessoa, pode ser uma criança, pode ser qualquer pessoa, eu vou te ensinar fazendo um exercício bem rápido, vários exercícios na verdade, porque você vai aprender toda a base, para fazer a pessoa mudar o que ela está sentindo a respeito do que aconteceu. Quando a pessoa muda o que ela está sentindo a respeito do que aconteceu, ela consegue dar o próximo passo, ela consegue ir além, ela não fica mais travada. Então, você vai aprender nesse workshop como fazer isso. Então, será agora no dia 12 de maio, eu sou Cristina Long, e as informações estão lá no meu site. O meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Tem o nosso WhatsApp também, eu posso te enviar o link do curso, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Esse workshop, gente, é o dia inteiro. E realmente eu montei ele de um jeito bem prático, porque você vai aprender de uma maneira bem estratégica, bem racional, inclusive, qual é a base disso. Aprendendo toda a base de como você faz a estrutura da mudança, né?
emocional, como você muda essas memórias emocionais, você vai fazer muitos milagres por aí, é muito interessante. Eu, ao longo desses 22 anos como terapeuta, eu criei esses exercícios, eu tenho muitos e muitos, eu vou te ensinar para que você faça, assim, mudanças interessantíssimas, sem que você precise passar muito pelo racional da outra pessoa, né? Porque quando você passa muito pela parte racional, aí vem as encrencas, se você não souber ali lidar com aquilo, fica mais complicado. Mas, quando você simplesmente faz um exercício para a pessoa com o único objetivo de fazer ela se sentir melhor a respeito do que está acontecendo na vida dela, a mudança acontece. É uma mudança muito bonita, muito, muito, muito interessante. Então, gente, dia 12 agora de maio, esse workshop ele é presencial, eu tenho vagas limitadas, será aqui em São Paulo. Então, manda lá um WhatsApp pra gente, ou entra lá no meu site, cristinalong.com.br, que eu vou te passar as informações. O WhatsApp, então, 0 operadora 11 944 13 1010. Gente, hoje eu comecei falando sobre insegurança, né? Pegando esse exemplo, né? Pessoas inseguras, elas sentem que elas não são bem-sucedidas, elas sentem que elas não são amadas, elas sentem que elas são desaprovadas, elas sentem que elas não podem, e elas sentem muitas vezes medo, cada um com a sua insegurança. Isso também você vai aprender a mudar dentro de você ou com alguma pessoa próxima. Então, vamos supor que você seja uma mãe ou um pai, que você percebe aí que seu filho vive inseguro. Você vai fazer, assim, exercícios com eles bem simples para fazer essas mudanças acontecerem. É muito interessante. E você vai fazer com você mesmo. As pessoas procuram muito para fazer mudanças de vida, ou seja, mudar de patamar. Por quê? Porque quando uma pessoa ela não consegue mudar de patamar, no fundo, ela está associada, ela está presa emocionalmente a uma ideia, uma crença relacionada àquilo. Então, quando a pessoa ela tem uma ideia de que ela não consegue e ela sabe que no fundo é possível, mas ela acredita que não é possível com ela, é porque dentro dela existe uma sensação de falta de merecimento que pode ter sido criada de várias formas. Então, é isso que eu vou mexer lá no consultório com você, é isso que eu faço. Também vou ensinar isso lá no workshop do dia 12. Agora, lá no consultório, eu olho também para a estratégia. E nessa estratégia, é muito interessante porque as pessoas voltam e elas falam, Cris, nossa, eu tô fazendo aquilo que você falou, eu mudei completamente a forma de olhar aquilo que eu tava tendo ali como encrenca na minha vida, e tudo mudou. Por que que muda, gente? Porque eu conheço a estratégia. Então, olha só que interessante. Em primeiro lugar, eu tiro o sentimento impedidor. Eu tiro os medos, né, aquelas sensações de insegurança. E eu mostro a estratégia, sou especialista nisso também. O que acontece? A pessoa vai mudar. Não tem outro jeito. Então, é um processo delicioso de mudança. Amo fazer isso. É muito gratificante eu ver esses resultados nas pessoas. Eu faço isso com muito carinho mesmo. Então, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Fala lá com o Kevin, o meu assistente, 9 44 13 10 10. Tem o site também, cristinalong.com.br. Lembrando, gente, com Long se escreve L-O-N-G-H-I. E no dia 11 agora, no sábado, nós temos lá no espaço também o grupo Pixes de Constelação. Se você quiser informações sobre o grupo Pixes, é um grupo fantástico de 4 consteladores, eu super recomendo. As constelações também podem ser feitas de forma individual com bonecos. É só você me pedir lá no WhatsApp, a gente pedir pro Kevin, na verdade, pedir lá no WhatsApp, a gente manda a informação lá pra você, tá? Então, dia 11 nós temos essas duas atividades. Desculpa, dia 11 nós temos a constelação, da 1 às 19, e no dia 12 nós temos o workshop de recursos de PNL para mudar, para você aprender todas essas estratégias minhas aqui. Todas as informações estão lá no site, cristinalong.com.br, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Tem lá também os meus depoimentos, tem as informações da viagem ao Egito, tá tudo lá, gente. Ou você pode mandar um WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa amanhã, 6 da manhã. Uma excelente noite para vocês.